Queridos irmãos, queridas irmãs, primeira leitura de hoje da profecia de Ezequiel nos coloca diante de uma cena verdadeiramente impactante. O Senhor afirma ao profeta e o prepara, dizendo que iria tirar dele, por meio de um mal súbito, o encanto dos seus olhos. Referia-se à sua esposa, que de fato em seguida veio a falecer. E o Senhor disse ao profeta que não vivesse o luto, mas que colocasse o turbante na cabeça, a sandália nos pés, que não comesse o pão dos enlutados, como era tradição, era um pão particular, né? O turbante na cabeça significava estar pronto para a viagem. E com isso, queria que o profeta simbolizasse o que experimentariam os homens e mulheres de Jerusalém quando esta fosse atacada pelos povos da Babilônia, né, a mando do rei Nabucodonosor, e que o templo do Senhor, que era o encanto dos olhos de Deus, fosse profanado. E esse templo, que também era o orgulho do povo, seria destruído e o povo não poderia nem fazer luto, porque seria levado ao desterro. Evidentemente, e sobretudo olhando também para o Salmo, que na realidade é uma passagem do livro do Deuteronômio, no capítulo 32, que fala também dessa quase que amargura de Deus, essa tristeza de Deus, ao ver a infidelidade do seu povo, é algo que devemos refletir e entender bem. Porque, por um lado, é típico do Antigo Testamento atribuir a Deus sentimentos humanos. É uma forma ainda que poderíamos dizer primitiva de conceber a Deus. A revelação, afinal de contas, ela é progressiva. Deus vai se revelando, vai se manifestando ao longo da história, acompanhando também o progresso da capacidade dos homens de cada cultura de compreender a sua palavra, de compreender aquilo que ele tem a manifestar sobre si mesmo. Então, por um lado, isso explica porque às vezes esses sentimentos que encontramos manifestados, atribuídos a Deus no Antigo Testamento. Sobretudo, essa ideia de que Deus castiga de forma quase que de vingança, com um movimento de vingança. Deus não se vinga, isso é absurdo. No fundo, e já falamos isso várias vezes em outras homilias, trata-se de atribuir a Deus, no fundo, aquilo que é resultado das ações humanas. O desterro da Babilônia, a destruição do templo, não foi algo que Deus diretamente fez para castigar, mas foi o resultado das próprias escolhas. Foi o resultado, em definitiva, da infidelidade do povo diante de Deus, que não quis escutar a voz de Deus, e acabaram se aliando com os egípcios, o que fez com que a Babilônia destruísse tudo como represária. Então, no fundo, foi o fruto de uma escolha política. Porém, Deus permitiu. Mas uma ideia interessante, que poderíamos pensar também, bom, Deus não pode se irritar, Deus não pode se entristecer, portanto, é indiferente o que eu faço na minha vida, Deus é impassível. De fato, se nós olharmos a divindade como tal, a natureza metafísica de Deus, realmente, ela é impassível. Seria repugnante sequer pensar a possibilidade da perfeição de Deus ser alterada por sentimentos tais como esses. Porém, queridos irmãos, queridas irmãs, não podemos nos esquecer que Deus nos visitou assumindo uma natureza humana. Jesus Cristo é verdadeiro homem, com sentimentos humanos, com um coração humano. E nesse sentido, sobretudo no alto da sua cruz,
Jesus sofreu por cada pecado, por cada infidelidade. Sofreu com o sofrimento daqueles judeus em Jerusalém quando viram a sua cidade destruída. Sofreu com a destruição do templo no seu coração humano, até porque, apesar de ser um coração humano, era o coração humano de Deus feito homem, portanto, a sua visão abarcava toda a história da humanidade. Jesus sofreu por cada pecado, sofreu por cada sofrimento humano, desde o início da humanidade até o último dia. No alto da cruz ele sofreu por cada erro que eu cometo. Ele sofreu por cada lágrima que eu derramei. Lágrimas derramadas por minha culpa, muitas vezes, mas lágrimas derramadas também pelo mal que os outros fizeram a mim. E ele estava ali sofrendo por mim. Isso deve encher o meu coração de ternura e ver que Deus, longe de ser um Deus que se vinga, é um Deus que se compadece. Aliás, de forma até quase que irônica, na Bíblia, no Novo Testamento, quando fala-se da ira de Deus, fala-se dessa ira que se manifestou na cruz de Cristo, ou seja, com esse ato de compaixão. A ira de Deus é a sua compaixão por cada homem e por cada mulher. E o que nos corresponde diante de tanto amor fazer? Bom, o Evangelho de hoje é muito claro. Quando aquele jovem aproximou-se de Jesus perguntando o que deveria fazer para ser perfeito. E Jesus, com muita simplicidade, mas também de forma muito direta, diz: cumpre os mandamentos da lei de Deus. Será que nós, como aquele jovem, poderíamos dizer que cumprimos os mandamentos desde a nossa infância de forma perfeita? Se eu tivesse que fazer ou dar essa resposta, infelizmente, acho que a minha resposta seria negativa, mas pelo menos procuro. E quando não consigo, peço o auxílio divino e peço perdão pelos meus pecados na confissão. Mas vou procurando caminhar nessa linha. Mas, sobretudo, aquilo que Jesus acrescenta em seguida, quando diz para aquele jovem que vendesse tudo, que desse aos pobres aquilo que possuía, para que assim tivesse um verdadeiro tesouro nos céus e depois o seguisse. Aqui, queridos irmãos, queridas irmãs, o elemento mais decisivo de tudo o que podemos fazer em nossas vidas, o seguir a Jesus de forma plena. É óbvio que aquelas pessoas que têm a vocação ao matrimônio não podem vender todos os seus bens e dar aos pobres, porque têm uma obrigação para com seus filhos, que têm uma obrigação para com a sua família, para a sua posteridade. Porém, se, por um lado, não podem vender tudo e dar para os pobres, sim, devem se preocupar com os pobres, aqueles que tiverem condições. Porém, todos, sem exceção, ricos e pobres, casados e solteiros, celibatários ou homens e mulheres que têm família, todos somos chamados a seguir a Jesus como aquele que é o único que merece todo o nosso coração. O único que é capaz, por outro lado, de verdadeiramente nos fazer felizes. O único que se compadece plenamente de tudo aquilo que acontece na minha vida, de bom e de ruim. Aquele que me conhece no mais profundo do meu coração, porque foi quem me criou. E aquele que morreu por mim, para me salvar. Que nós possamos, queridos irmãos, queridas irmãs, seguir Jesus, deixar de lado tudo o que nos pesa, fazer um exame de consciência e nos colocar essa pergunta com muita honestidade: o que me impede hoje de seguir mais radicalmente Jesus? Respeitando a minha vocação, respeitando as prioridades que a minha vocação exige, é óbvio. Se eu tenho que trabalhar, eu vou trabalhar. Se eu tenho que cuidar da minha família, eu vou cuidar da minha família. Mas isso não é impedimento. Isso é apenas um caminho. Porque aquele que trabalha, que trabalhe na presença do Senhor.
Aquele que tem família, faça de sua família uma manifestação da Santíssima Trindade no mundo. Queridos irmãos, queridas irmãs, não façamos desculpas esparrafadas, mas que possamos verdadeiramente seguir a Jesus e assim, com Ele, chegar à vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.